E aí, pessoal, nessa aula vamos resolver aqui nosso primeiro exercício, né? Até pra gente entender como é que a gente usa todas as coisas que eu falei antes, né? As variáveis, os comandos de entrada e saída e os operadores matemáticos, tá? Vamos usar todos aqui para resolver alguns exercícios, certo? Então, vamos aqui para o primeiro exercício, que diz o seguinte, ó. O usuário informa dois números. O programa mostra o resultado da soma e da subtração do primeiro número pelo segundo, tá? Então, o que eu quero de vocês aqui? Eu quero, quando eu falo assim que o usuário informa dois números, eu quero que você converse com o usuário, né? Interaja com o usuário. Então, a gente vai utilizar aqui os comandos de entrada e de saída, tá? Então, qual seria aqui o primeiro passo? Ó? Print, você vai pedir para o usuário digitar, né, números, valores. Então, você pode fazer assim, por exemplo, digite dois números, tá? Aí lembra qual era o comando de entrada, né? O input. Ou seja, aqui, com esse input, a gente vai... o programa vai congelar até que o usuário, né, digite alguma coisa, tá? Que você pediu aqui dois números, certo? E a gente tem que atribuir isso a uma variável, certo? Ó, então, input número 1, tá? E como a gente quer 2, né, então vamos só copiar e colar aqui, input número 2, ou seja, aqui ele vai congelar duas vezes, tá? Vai congelar duas vezes. Ó, e aí a gente pode, tá, só para vocês entenderem aqui, a gente pode imprimir esses valores só para a gente entender direitinho, né, ver que realmente tá funcionando. Então, por exemplo, o primeiro número é número 1, certo? Aqui, ó. Então, a gente vai colocar essa variável aqui para imprimir. E o segundo número é número underline 2. Então, a gente usa a segunda variável aqui, certo? O segundo input. Então, vamos ver aqui, isso aqui funcionando, certo? Então, digite dois números, por exemplo, 6, 8. Então, ó, o primeiro número é 6, o segundo número é 8, tá? Então, o primeiro número digitado foi 6 nesse caso aqui, tá? O segundo foi 8. Beleza, então isso aqui já tá funcionando, certo? Se você quiser ainda deixar um pouco mais óbvio, tá? Você pode fazer o seguinte. Talvez isso aqui facilite um pouco mais, né, a comunicação com o usuário. Então, por exemplo, digite o primeiro número. Print, digite o segundo número, tá? Isso aqui, quando a gente for rodar, a única diferença é que, ó, digite o primeiro número, eu vou digitar, aí ele vai dar uma outra mensagem, tá? Digite o segundo número para eu poder digitar, certo? Pronto. Funciona aqui do mesmo jeito, certo? Então, enfim, duas formas aí de fazer essa comunicação com o usuário. Beleza, então a gente já sabe que número 1 vai estar, né, vai ter atribuído aqui, quando a gente faz o input, o valor que o usuário digitou, e o número 2, né, o segundo valor que ele digitar, beleza? Lembra que eu falei, né, pra gente assumir que ele vai digitar um número mesmo, tá? Ele não vai digitar palavras nem nada. Porque lembra que, enfim, se a gente for fazer alguma soma, uma subtração com palavras, não vai dar certo, tá? Então, vamos assumir que ele sempre vai digitar um número, tá? Que ele não vai digitar nada errado. Lembrando que depois a gente vai ver como a gente pode fazer essa verificação, se ele digitou realmente um número ou não, mas fica para outro exercício, tá? Por enquanto, vamos deixar mais simples aqui. Pronto, beleza. Então, agora eu quero fazer aqui o quê? Eu quero somar, né? Vou botar aqui embaixo. Eu quero somar esses números, tá? Então, eu poderia fazer assim, né? Número underline 1 mais número underline 2, certo? Qual é a sacada aqui, né? Porque eu estava mostrando para vocês números fixos, né? Então, 5 mais 9, tá? Mas não, como o número o que o usuário digitar está atribuído a essa variável número 1 e número 2, eu simplesmente posso, ó, usar a variável aqui também e vai funcionar do mesmo jeito, tá? Ele vai somar o valor que tiver atribuído ao número 1, ou seja, o primeiro valor que o usuário digitar, com
o que tiver na variável número 2, certo? Então, funciona dessa forma, certo? E a subtração seria o quê? Simplesmente número 1, né? Como eu peço a subtração do primeiro número pelo segundo, então número 1 menos número 2, tá? Aí, ó, vou continuar aqui, mas daqui a pouco vou falar um detalhe para vocês, tá? Ó, vamos aqui imprimir esse resultado, tá? Como é que a gente quer fazer aqui, ó. Então, vamos botar assim, a soma do primeiro número pelo segundo soma do primeiro número com o segundo aqui a gente vai colocar o quê? Soma, certo? Então, soma vai ter esse valor aqui da soma, tá? E aí a subtração do primeiro número pelo segundo é subtração, tá? Vou rodar aqui para vocês verem que não vai funcionar, certo? Isso aqui não funciona e eu quero que vocês vejam o erro. Digite o primeiro número, beleza, 7. Digite o segundo, 2. Opa! Aí até aqui funcionou, né? Isso aqui funcionou, beleza, ele digitou o primeiro número é 7, o segundo número é 7, mas depois ele deu erro. Por quê? Por que ele deu erro, né? Pausa o vídeo e tenta refletir, tenta entender por que ele deu erro. É uma coisa que eu falei lá no vídeo do comando de entrada e de saída, certo? Então, pausa o vídeo e tenta pensar, tenta refletir um pouquinho por que deu erro. E aí, agora eu vou falar por quê, como é que a gente conserta isso, tá? Lembra que eu falei que quando a gente utiliza o input, ele sempre vai colocar aqui como string, tá? Como str, né? Até o erro dava lá, str. É isso, gente. Aqui eu tô tentando subtrair uma string de outra, tá? Ou somar uma string com outra. Somar você até pode, né? Ele vai concatenar as strings, mas subtrair não, né? Isso aqui não existe, certo? Você não tem como somar valores de string, tá? O que é que você tem que fazer então? Você tem que converter esse input aqui em um inteiro, né? Lembra como a gente fazia isso? Ou em inteiro não, ou em float, sei lá, o que for. Aqui como ele está pedindo dois números, não está dizendo se é inteiro ou não, ou decimal, então vamos usar o float, certo? Que aí ele pode utilizar aqui decimal também. E aí, dessa forma, ó, beleza. Agora, número 1, né, quando o usuário digitar lá, vai ser convertido, né, o que ele digitar vai ser convertido de string para float, né? Lembra que float é o tipo de dado, né, para números decimais, certo? Poderia ser inteiro também, poderia ser aqui, né, se fosse int, aí ele converteria para inteiro, certo? Mas vamos deixar float, né, porque a gente não especificou aqui que seriam dois números inteiros, a gente só falou dois números, então beleza, dois números, vamos deixar float, tá? Vou rodar, mas ainda não vai funcionar, certo? Vou rodar, ó, porque agora vai dar um erro diferente. Opa! Por que deu erro? Ó, ele está dizendo, can only concatenate string not float to str. Ou seja, quando eu quero, como eu falei para vocês, né, sobre a concatenação de strings, é isso, você pode, como eu quis colocar aqui um número, né, quando eu quis aqui imprimir, né, o primeiro número eu utilizei o sinal de mais. Então, eu posso utilizar esse sinal de mais para concatenar as strings, ou seja, unir duas strings diferentes, tá? Só que isso só pode ser feito com strings, tá? Isso aqui eu acabei de converter para float. Então, por isso que não funciona, tá? Pra gente fazer funcionar, a gente tem que converter de volta em string, tá? Na verdade, eu vou até tirar essas duas linhas aqui e fazer isso só aqui embaixo, ó. Então, ó, vou até rodar de novo, né? Vocês verem que agora vai dar erro em outro canto, né? Ó. Ó, aí deu o mesmo erro, tá? Só que nessa linha daqui, tá? Que eu apaguei aquelas outras duas, então, ó.
Se eu quiser usar isso daqui, tá? Concatenar dessa forma, tem outras formas de concatenação de string? Tem. Mas essa aqui eu acho a mais simples, tá? Então a gente só vai converter de volta aqui para string. Então como é que faz isso? Ó, str abre e fecha parênteses, tá? Então de novo aqui, str abre e fecha parênteses. E agora, ó, aqui, lembrando, eu transformei em float, transformei aqui a string que vem aqui do input, né, que o usuário digita, em float, ou seja, em um número decimal. E armazenei na variável número 1. Então agora a variável número 1 recebe, tá, um float, ó. Até que quando eu passo o mouse aqui, né, ele coloca aqui float. A mesma coisa com o número 2, tá, ó, float, certo? Número 2. Então eu converti os dois para float, só que na hora de imprimir eu tenho que converter de volta para string, porque senão vai dar aquele erro lá de concatenação, tá? Esse tipo de erro aqui vai ser normalmente esse problema, tá? Não pode concatenar string com número, tá? Só pode concatenar string com string. Então, vocês vão ver que agora vai funcionar, ó. Digito o primeiro número, 12, segundo número, 5. Pronto. Ó, a soma do primeiro número com o segundo é 17, então 12 mais 5 é 17. E a subtração do primeiro número pelo segundo é 7. Pronto, então 12 menos 5, 7. 12 mais 5, 17. Certo? Então, ó, funcionou certinho agora, tá? Então, sempre se atentar com essas questões aqui de conversão de valores, tá? De converter string para número ou para inteiro, né? Com int ou para float, se for decimal. E na hora de imprimir, converter de volta aqui, certo? De número para string, beleza, gente? Então esse foi aqui nosso primeiro exercíciozinho, tá? Na lista de exercícios vai ter alguns exercícios parecidos com esse. E aí para vocês irem praticando essas coisas, beleza? Então até a próxima aula.